Boa noite, pessoal. Sou o Fernando Moreno, estou aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos receber uma campeã. Não só campeã nos palcos, mas também campeã na vida e naquilo que ela se propôs a fazer. E como vocês sabem, o nosso foco principal é a musculação como benefício para a vida. Cuidar de pessoas através da musculação. Hoje eu estou com um atleta overall. Ganhou um título de overall há menos de uma semana, né. Eu acho que sábado agora vai fazer uma semana, então tá fresquinho, tá aqui, ó, e não foi só um troféu, ela voltou em coleção. Eu tô falando com a Poliana, tudo já, Poliana? Tudo jóia, boa noite, Fernando. Eu tô aqui hoje para trazer para vocês um pouco do que o Fernando falou, né, falou a questão do esporte, da musculação, e trazer a questão da mulher também. Eu tenho 43 anos, tá, gente, pra quem não sabe. Tô no esporte da musculação já tem uns 20 anos, né, sendo tratada, eu falo que sendo tratada no esporte, e eu sou apaixonada, eu sou simplesmente apaixonada por esse esporte. Musculação é algo muito gratificante na vida da gente quando a chave vira, né. Exatamente, exatamente. E eu falo que há 20 anos atrás minha chave virou porque, se eu posso dizer assim, de igual eu te falei um pouquinho de história, eu fui tratada por uma depressão através da musculação, né. Então a partir daquele momento que eu comecei a me cuidar e me conhecer através da musculação, eu pude trazer para mim a minha independência, vamos dizer, emocional, independência emocional. As pessoas, eh, acham que musculação, que academia é simplesmente para cuidar do corpo. E musculação, gente, vai muito além disso. Um físico legal, ele faz parte de um processo de cuidar de si mesmo. Um Exatamente. físico bonito, faz parte de um processo de aprender a se gostar em todos os sentidos, em estar saudável, não só fisicamente, mas também mentalmente, né, mulher? Exatamente. Ó, eu falo que, tipo assim, a musculação, quando você consegue conciliar com a dieta, com os treinos tudo bonitinho, você consegue se disciplinar de uma tal forma que nada te tira do foco. Aí as pessoas falam assim: "Ah, mas é difícil fazer dieta". Gente, nada nessa vida é fácil, nada é fácil. Mas quando você consegue trazer isso para o seu dia a dia, eu falo como mãe, esposa, trabalhadora, atleta, porque pra gente que é mulher, eu acho que é um pouco mais difícil. Sim, claro, claro. Porque a gente tem que conciliar de tudo e ainda trazer o esporte pra dentro de A casa. mulher, ela eu não sou mulher não, tá, gente? Mas eu tenho, então eu acho que eu entendo e posso opinar. Relaxa, tá? A mulher, ela tem a questão da dupla jornada, que é muito complicado. Para muita gente, treinar e trabalhar já é muito, mas para a mulher treinar, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar de casa, cuidar do marido e ainda estar bem-humorada, bem disposta e bonita, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas aí eu te falei que no esporte, depois que eu comecei com o fisiculturismo, não só eu falo da musculação em si. E quando eu entrei no fisiculturismo, que a gente entra com essa questão das dietas, dos treinos, tudo cronometradinho. Fernanda, eu acho que pra mim isso foi assim, foi um marco também na minha vida, porque eu aprendi que disciplina é tudo. Disciplina. Então eu trouxe isso para dentro da minha vida, não só para dentro do fisiculturismo. Eu trouxe isso pra minha vida, disciplina. Então hoje eu consigo fazer coisas que o povo fala assim: "Ah, mas você consegue trabalhar sorridente, competir, ir pra casa, você acorda, dorme 5 horas". Sim, eu consigo, sabe por quê? Eu entendi que a disciplina faz parte do meu dia a dia. É, as pessoas acham que ter liberdade é não ter disciplina. Ah, eu posso comer a hora que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, eu posso dormir a hora que eu quiser, eu posso viver como eu quiser. Isso não é liberdade. Não, Liberdade é viver bem sabendo que você precisa fazer algumas coisas para estar bem. Dormir, comer, se cuidar. isso é Isso é liberdade. liberdade, poder escolher isso. Poder escolher fazer uma dieta é muito bom. Ô, Fernando, você falando isso, eu falo isso com as minhas alunas direto. Falo muito isso com elas, eu bato na tecla, assim.
O que que você escolhe hoje? Ser escrava ou ser livre? Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença é que quando você é escravo, você não consegue, se manter na linha o tempo todo. Porque o escravo, ele é escravo daquilo que ele almeja. Ah, seja camisa, seja ou, televisão. E até mesmo o físico. É, exatamente. Então ele é escravo, ele tem que ficar à mercê daquilo o tempo todo, ele tá escravo. Quando você é livre, não, você tem a opção de escolha. Você é livre. Você não faz, não é porque, é porque eu não quero, porque você tá precisando. Porque eu não quero fazer, eu não posso, mas eu escolho não fazer. Isso é o papel da pessoa livre. Então as pessoas entendem ao contrário, que ser livre é fazer o que você quer. É diferente. Quando você é escravo, você fica preso naquilo, você não consegue se libertar. Hoje eu vejo, por mim, né, que a musculação, ela tem ocupado mais espaço, cada vez mais espaço, Sim, na vida dos homens e das mulheres. A academia hoje é um lugar bem nisso, né. sim, Teve uma época que a gente só via homem em academia, é. hoje não, dependendo do horário, você tem mais mulheres do que homens até treinando. E se dependendo da academia que você treina, talvez você tenha na sua academia mulheres mais fortes do que os homens fisicamente, Exatamente, sim, demais. porque essa chave virou. E a mulher hoje ela é independente, a mulher hoje ela tem um algo mais para poder buscar, além da beleza, que é a sua independência, que é a sua satisfação pessoal. Como que foi isso para você no início lá quando você começou? Você teve isso também ou foi, mais complicado? Ah, no início, quando eu comecei, como eu tinha te dito, eu fui por saúde, né. Eu fui porque eu estava com um quadro muito sério, grave de depressão, e a gente foi descobrindo isso aos pouquinhos, não foi assim: "Ah, você tá com depressão, vai pra academia", não. Nunca é. É. Então a gente foi descobrindo por quê. Eu dava indícios e a minha vida não estava muito bem. E aquilo estava me matando por dentro. Uma pessoa de 24 anos que vai em médico toda semana é uma coisa fora do normal. Uma mulher de 24 anos é uma mulher saudável e ela tá, tipo, a todo vapor. E aí a gente entendeu que eu estava tendo muitos problemas de saúde, em questão disso a gente viu que era psicológico. O psicológico estava me matando mais do que tudo. Nisso a minha médica virou pra mim e falou: "Como que foi?" "Polly, vai pra uma academia. Vai pra uma academia ou você se trata com remédio". Aí eu optei por não me tratar com remédio, como até hoje eu não gosto de remédio, eu não se eu sinto uma dor de cabeça, eu vou dormir até ela passar, mas remédio é a minha última opção. E aí eu descobri uma academia no bairro onde eu morava, uma academia muito pequenininha, bem old school mesmo, a casa bem com ferro bruto. Na época, tipo assim, eu era novinha, não conhecia academia, eu fui pra academia. Cheguei lá, aquele monte de homem maromba, só tinha homem, só eu de mulher. Há 20 anos atrás isso era nada, tinha nada. Isso era Aí eu fui pra academia, cheguei lá, tinha um rapazão gigante lá que eu olhei, era o era o professor. professor da academia. Tudo mudou, né, porque se você chega hoje, o cara é gigante, é só o aluno, o professor não mexe eu não ia falar, ia ser mais forte. E aí eu olhei para aquele moço grandão, falei: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?" O tamanho do parecia do guarda-roupa. Mas, naquela época eu acho interessante que, tipo assim, ele me acolheu com tanto muito amor, O sabe. foco também era outro. Era. Aí eu peguei e comecei a treinar, a partir dali, aquilo ali me tomou de uma tal forma de, tipo assim, eu entrava pra lá, eu falava: "Os meus problemas vão ficar, eu vou sair daqui sem nenhum problema". Não é que eu não saí que se eu saísse o problema continuava lá. Só que eu decidi se descontar aquilo que não podia me fazer mal. Você desligava uma chavinha e ligava a outra. Exatamente. E aí eu ficava ali, ó, eu ficava 2 horas na academia, e conversava com o povo, e treinava pesado, até eu descobrir que eu amava o esporte, e realmente eu comecei a apaixonar com a musculação. Apaixonei até fazer faculdade de educação física. Entrou pra área. Entrei pra área. Então você é personal hoje. Hoje eu sou personal, Personal com shape. personal coach e atleta. Tá vendo, né? Existe, viu, galera? Que Existe. raios que você não treina, irmão? "Ah, eu sou personal, mas não treino". Por quê? Desculpa, mas não dá pra entender esses cara. Não, Cara, não. a Polly não, a Poliana é personal com shape.
Não, isso é interessante que, tipo assim, eu brinco muito com as minhas meninas, eu tenho aluna que me procura por causa do shape, né. Mas é claro, Sim. claro. "Ah, tô treinando porque você tem shape, se fosse outro eu não ia não". Eu falei: "Gente, faço Olha, não". nós estamos num momento tão delicado da musculação, eh, que as pessoas estão invertendo valores. Sim, No meu ponto de vista, tá, eu gosto de deixar sempre claro, gente, que esse é o meu ponto de vista. E eu tô aqui, eu expresso a minha opinião, mas a sua pode ser outra e eu aceito ela. No meu ponto de vista, esse momento é delicado, porque as pessoas estão confundindo conhecimento adquirido com conhecimento praticado para exercer uma função. sim. Gente, se você fizer, vamos falar aqui, ó, de carteira de habilitação, que eu acho que a maioria que nos assiste é adulto, já dirige. Se você fizer só aula teórica, só aula de legislação, você não tira a sua carteira. Não, Você precisa colocar a mão na prática e fazer acontecer. E como personal, galera, não tem como, vocês vão me desculpar por A mais B, não tem como vocês apenas lerem livros. Ah, Fernando, mas aí você está se contradizendo em algo muito forte. Você acabou de criar uma inteligência artificial que dá treino, mas ela nunca treinou. Mas você também nunca leu 1.258 livros, que é a base que ela tem de conhecimento. bastante. Então, vamos entender o seguinte: o conhecimento adquirido, que é a leitura, os 4 anos de faculdade, ele precisa caminhar com o conhecimento praticado. E isso te leva mais longe. E isso passa para o seu aluno, para as pessoas que entram na musculação, aquela segurança. Quantas vezes você já pegou, Poliana, uma pessoa te olhando de longe e admirando o físico? Várias, várias mesmo. Ontem mesmo eu estava treinando com um amigo lá, aí a menina chegou, a professora chegou lá, acaba passando mal. Aí estava sentada lá e eu tô fazendo meu agachamento normal, nada, eu sou assim, Fernanda, se eu começar a treinar, eu desligo do mundo. Eu posso estar treinando com 20 pessoas, a hora que eu estou executando o meu exercício, eu desligo do mundo e estou fazendo aquele exercício, pronto, acabou. Dependendo do que eu sou, do que eu tomo, eu sou assim também. Exatamente. Porque eu penso assim, eu tô ali para executar um exercício para mim, não é para o outro. Então eu tenho que tomar cuidado com uma lesão, eu tenho que tomar cuidado com a postura correta, eu tenho que tomar cuidado com várias coisas que tá à minha volta. Então eu me desligo para eu fazer o meu exercício. E às vezes me fala assim: "Olha, você tá", às vezes eu tô desligada, eu tô executando o meu exercício. Eu achei interessante na hora que eu saí da barra ofegante, aí essa moça pela virou e falou assim: "Eu tô aqui, com a boca aberta, admirada com aquela menina fazendo agachamento". Aí a professora pegou e falou com ela, falou assim: "Ela acabou de ganhar um campeonato". Aí ela: "Tô aqui impressionada, passando mal". Aí ela embaixo do chão. Pois é, isso é tão gratificante como um troféu. Sim, exatamente. Ela até mais, eu falo que até mais. Sim, porque a gente acaba mostrando que a gente realmente vive, Sim, né, e hoje a gente precisa viver muito isso. sim. Eu acho que você precisa, eu falo muito que, tipo assim, você tem que ser o espelho. Para tudo nessa vida, como mãe, como marido, como esposa, como atleta, como personal também. Precisa ser, você demonstrar o que realmente é. Não tem jeito. Gente, a minha insistência com esse tipo de assunto é porque ninguém consegue pregar aquilo que não vive. Exatamente. Como que eu, quando tinha 159 quilos, ia falar para uma pessoa que eu era faixa preta em karatê? Todo mundo olhava para mim e falava assim: "Não dá não, irmão. Você pode até ser grandão, grandão largão, mas não aguenta levantar a perna. Não aguenta, com 5 minutos esticando o braço, você já está morto". Eu não aguentava, meu físico não ajudava. Hoje, eu ando na rua, o povo vira para mim e fala assim: "Você é lutador?". Hoje é diferente, né. Hoje você parece um lutador. Hoje, toda hora eu paro, o cara fala comigo assim: "E aí, você é segurança?". Ah, É porque eles já tô assimilam. é, E aí, grande, né. antigamente não, antigamente eu só era o gordão, porque 159 quilos, mesmo com 1,80 m, é muita coisa. E a minha gordura era uma gordura visceral, então eu só era barrigudo. Nossa, Pensa num cara barrigudo, imagina você, ele era menor do que eu estava muito, mas também por causa de uma depressão.
Só que a musculação foi lá, como estilo de vida, mudou, virou a chavinha, certo? E aí nós entramos nesse mundo maluco de, no meu caso, meter uma sunga e subir no palco e ser avaliado, né, por um monte de gente que tá lá para, na forma correta de falar, criticar Criticar. o teu físico. É uma crítica construtiva, né, avaliar, criticar e te fazer ser uma campeã, Exatamente. como você mais uma vez se Eu tornou. vou eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com meu esposo. Meu esposo é músico, né, e aí ele fala comigo assim, ele sempre falava comigo assim: ó, "Se você pensa que crítica é ruim, não é ruim. Você sabe por que que crítica não é ruim? Quando você é criticado, significa que você precisa melhorar. Se você não é criticado, você nunca vai melhorar, nunca vai melhorar. Porque se você pra todo mundo ali, que todo mundo tá te aplaudindo o tempo todo: 'Nossa, mas você é ótimo, você é perfeito, no'", Sai desse meio. acabou. Você não vai fazer mais nada, você tá ali, você é perfeito, você não precisa fazer mais nada, você não precisa melhorar em nada. Sai desse meio. Mas quando você é criticado, você é obrigado a melhorar. Faz: "Poxa, se eu tô sendo criticado nisso, eu preciso melhorar esse ponto". Mas aí também tem que entra aquele ponto, você tem que ser humilde para reconhecer que você precisa melhorar. É, esse também é um processo, como o bodybuilding, muito difícil. Mas sabe o que que é bacana? Isso é o que a musculação também ensina. Cara, a musculação ela é parâmetro para tudo. Exatamente. Pô, Fernando, mas como que a musculação ensina um cara a ter humildade? Simples. Quando eu, que estou fazendo uma preparação para competir, tô lá morrendo de pegar peso, e aí chega um cara do meu lado que não tem metade do meu físico, pega o dobro do peso que eu, com uma técnica tão boa quanto a minha. Eu tenho que parar, olhar e falar assim: "Cara, tu é forte". Não tô falando que ele tem um físico bacana, Mas mas for tu é forte. E aí eu fico admirado. Hoje mesmo tinha um cara fazendo terra no meio, e é incrível que ele parou no meio da academia para fazer. Ele estava fazendo terra, hoje me parece com 200 quilos. ó, E assim, numa elegância que você não via nem a barra bater no chão. Estava mostrando que para ele aquilo era fácil. Eu olhei e falei assim: "Cara, esse cara é muito bom nisso". Porque em momento nenhum, eu fazendo uma remada curvada, e ele fazendo terra, e eu sofrendo, e ele em momento nenhum expressava que estava difícil para ele. Falei: "Cara, esse cara deve ser muito bom nisso". O físico dele não tá legal. Se fosse um atleta meu, eu ia falar para ele: "Cara, tira um pouco mais de peso, aumenta o volume de série pra gente intensificar mais isso, você perder um pouco disso aí". Mas estava perfeito e estava fácil, para ele estava fácil. Então eu admirava. Aí é que entra, se o cara me pega e fala comigo: "Fernando, faz o terra lá com ele", eu falo: "Nem nunca, você é louco, bora conhecer". "Vou não, colisionar. pra quê?". Eu já falo para cara: "Não tem nem lombar para isso, irmão". É exatamente isso. Então a musculação nos ensina, sim, em determinados casos, a exercer humildade. Sim. É onde a gente entra, assim, o cara com 200 quilos fala assim: "Eu vou colar nele pra ver o que que faz diferente, né. E você tá pegando 200, eu também quero". Eu confesso que eu fiz uma série a mais, porque eu estava ali admirando, falei: "Cara", hum, na minha cabeça passou assim: "O gordinho tá bom pra caramba esse negócio ali", e estava bem mesmo. Ele terminou o treino dele, eu vi ele fazer só o terra, academia grande, então, mas ele estava muito bem, não sei se era o primeiro exercício, se era o último, depois não vi ele mais, mas muito bem feito, Às vezes foi lá, fez o terra e foi embora. eu conheço alguns que gostam de fazer isso, com técnica, com carga e muito tranquilo. Então, cara, musculação ela te prepara para a vida. Se prepara pra vida, A exatamente. musculação te prepara para cuidar dos filhos, a musculação te motiva, te prepara para um bom emprego, porque como você disse, eh, disciplina é um dos fatores que as empresas mais procuram. Exatamente, exatamente. Quando a pessoa olha para a mulher e fala assim: "Cara, essa menina treina", não tem como dizer que não. E ela vai te perguntar: "Você treina? Você gosta de", "Gosto, eu treino". "Pô, mas você compete é mesmo? Você já foi campeã?", "Nossa, precisa de muita disciplina". Ela vai ver que você Já não, muda a então, visão da pessoa. é outra história. Aí começa a perguntar: "Como é que é a sua dieta? Como é que é seus horários de comida?". Ah, poxa, essa menina já é toda. Se der bobeira, ela te contrata, porque vai ficar mais fácil ter uma escola como personal. É tipo isso.
Já vem junto. Cadê o pacote? Vou Tratado. precisando de uma personal, Tipo isso. eu já busco nela aí alguém para me dar as dicas. Exatamente. Mas é isso que a musculação faz por nossas vidas. E como é que é esse projeto seu com as mulheres hoje? Então, hoje eu trabalho só com mulheres, né. De vez em quando aparecem uns homens querendo que eu dou aula também, mas eu falo que hoje, se eu tiver que dar aula para uma, eu dou para marido de esposas. Por exemplo, sua esposa começar a treinar comigo e você falar comigo assim: "Polly, me ajuda com os treinos", eu posso até me dispor para te ajudar a te treinar, mas eu não vou pegar você como Mas homem isso para é por treinar. quê? Porque é um projeto ou é porque, tem outro motivo? Você não quer trabalhar, você nem gosta de trabalhar com homem por causa de assédio, por cau Não, não. Eu falo porque o meu projeto é assim, né, então assim, eu tenho um projeto para frente aí, mas o meu projeto é para mulheres. seu foco é esse, Meu seu foco público é esse. por quê? Porque o que que eu descobri, Fernando, desse período que eu tô trabalhando como personal, eu percebi que as mulheres depois, principalmente depois da pandemia, as mulheres se tornaram muito carentes, as mulheres se tornaram muito, depressivas, Ansiosos. ansiosas. Isso aí já é de mulher, não vou falar depressão, mas a mulher já é ansiosa por si só. Porque como ela vem com uma carga em cima dela, que é 3 vezes maior do homem, então ela já vem com esse monte de O carga. bichinho vem cheio de defeito, né. Hã? Pois é. E não sei defeito, isso é terrível. Terrível, né. Então assim, aí eu vim percebendo isso, autoestima. E aí eu comecei a trabalhar com as mulheres dentro disso. Por quê? Eu percebi que as mulheres precisam ser acolhidas, Isso é fantástico. acolhidas. Então assim, o que o mundo lá fora está sugando, eu tô tentando trazê-las para dentro de uma academia, para eu fazer com que elas se sintam capazes de entender o seguinte: "Olha, você é mais do que capaz do que você imagina". Atleta e não atleta ou só atleta? Não, a não atleta. Normalmente eu não pego muito atleta, porque o atleta ela tem um foco diferente. A atleta, né, quando ela está em preparação, ela quer preparar, o foco dela é a preparação. Mas eu preparei um tempo atrás também, nós pegamos umas atletas também, e teve uma das atletas, hoje é uma amigaça minha, é um amor de pessoa, e também eu tive que trabalhar com ela em questão psicológica, por causa do fisiculturismo, orientou psicológico É, dela. isso é um problema que a gente vê acontecer muito também na vida das Ah, mulheres, né. O fisiculturismo ele suga muito. demais, demais. É onde eu falo com todo mundo, falo assim: "Gente, se você não tem estrutura para entrar no fisiculturismo, não vá. Você tem que ter psicológico primeiramente, você tem não é só o físico bonito, as pessoas acham que é só você fazer uma dieta, treinar e ir para o palco, não é. Né. E é onde que eu entro, falo hoje, como mulher, eu entro, eu falo assim: o Bruno do estúdio, ele tem esse suporte básico, porque quando eu comecei com ele me pegou de uma preparação que eu fiz. E tipo assim, foi muito massiva. Não vou falar que foi culpa de ninguém, porque era o meu primeiro campeonato, então a gente entra assim, de cabeça, faz o que manda fazer, e foi bom, não foi ruim. Mas aí o Bruno me pegou, quando ele me pegou, eu estava assim naquela fase de: "Ah, não quero mais", e ele falou assim: "Não, você tem potencial, nós vamos com você". E aí ele me deu esse suporte, aí ele me deu esse suporte no começo, no meio, durante e até o final. E até hoje ele faz Isso é muito bacana saber também, hum, porque hoje, tem muita mulher que quer entrar no sim, fisiculturismo. sim, Mulher também gosta muito de se provar. sim. Não é só o homem que fala: "Ah, eu quero ser o cara, isso, aquilo", não, a mulher é muito competitiva sim, Não, demais. mulher gosta de se provar. Quer mais que o homem, tá. É, não vou porque eu conheço uns caras aí que assim, eh, diferenciados, os caras só pensam em competição. Mas é no caso do fisiculturismo, né, que Sim, a mulher é competitiva mesmo. uma vida. Outra. Sabe, que a outra tá quem sabe vermelho de cadê eu vou ali rebico o meu mais curtinho, que tá nas mechas com Isso aí é da natureza a feminina. mulher Ela é muito competitiva e o fisiculturismo tem buscado, ou melhor, o fisiculturismo tem se mostrado para essas mulheres sim, como algo muito interessante. Porém, nem todas estão psicologicamente preparadas, exatamente. principalmente com o que a gente vê acontecendo em algumas federações, como a gente estava conversando, principalmente porque, assim, às vezes é desleal,
E aí entra o treinador, e aí entra a experiência, e aí entra o companheirismo, e aí entra também a referência. Ter uma mulher como referência para poder se espelhar é fundamental. É fundamental, é fundamental. E hoje, essas meninas que treinam com você se espelham muito em você. Sim, sim. E tipo assim, eu acho interessante, acho bonitinho que, tipo assim, quando eu estou em preparação, parece que elas todas se entram elas entram em preparação junto comigo. É muito legal. Vibram na mesma sintonia. Estão na mesma sintonia, tipo assim, entra na dieta, aqui não tá fazendo dieta, volta a fazer dieta, eu quero treinar todo dia, eu vou subo Mas mais você um. sabe o que que é isso? Isso chama exemplo, Exato. admiração. Quando eu falo para as pessoas procurarem uma referência, eu tenho dificuldade com referência, porque para mim a referência ela precisa ter vivido Uhum. algo para que seja uma referência. Hoje uma das minhas maiores referências dentro do fisiculturismo, é uma categoria que é diferente da minha, o shape não vai ser igual nunca, infelizmente. Mas é o Larry Banks. Então o cara fala: "Pô, mas por que que tu curte tanto o Larry Banks?" Cara, eu peguei uma foto do Larry Banks, tão gordo quando como eu era. E foi quando eu estava gordo, eu rolando o Instagram, primeira vez que eu vi um antes e depois do Larry Banks, eu olhei e falei: "Espera aí, olha isso aqui, esse cara conseguiu?" E aí eu fui buscar quem era, assim, eu falei: "Cara, o cara chegou no topo do topo, o cara se tornou campeão em uma Olimpíada." Falei: "Cara, espera aí, é possível." Quando as suas meninas olham para você, eu acho que elas enxergam isso. E é por isso que quando você faz dieta, elas falam: "Cara, eu também vou fazer, porque ela tá dando conta, eu também." É legal você ver a transformação do corpo, ver o físico mudando e elas querem me dar também, é muito legal. E é gratificante, não só eu falo que não é só gratificante para elas que conseguem chegar num físico bacaninha, porque igual eu bato muito na tecla o seguinte: "Não se preocupa com seu físico agora", principalmente vocês estão começando. Não se preocupa com o físico, não se mata para ter um físico, o físico vai vir. O físico é só uma consequência do trabalho que a gente está fazendo. Então Não fala besteira. não, não, vamos de degrau, 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 degrau. Quando você assustar, você está com um físico bacana demais, fala: "Tipo, olhe, o negócio está funcionando". É assim que a gente trabalha, é assim que eu trabalho com Eu elas, sabe. brinco com algumas meninas e com algumas pessoas que treinar sem propósito é querer ser a gostosinha do bairro. É, Ah, eu quero simplesmente ser a gostosinha do bairro ali e tá de boa. Agora treinar com propósito é outra história, é querer estar bem o tempo todo, exatamente, fisicamente, mentalmente, exato. profissionalmente. Ter uma história ligada à musculação é muito gostoso. Ah, pô, como assim ter uma história ligada à musculação? Simples. É, quantas vezes você anda na rua, por exemplo? Eu não estou falando que você está de roupa de academia, não. Você está no seu normal. Você anda na rua, alguém passa, você passa perto de alguém, alguém vira e fala assim: "Ô, aqui ó, roupa de treino aqui ó, tem aqui pra você." Eu brinco que eu tomei apelido de academia. Dependendo do lugar que eu estou passando, o cara fala: "Ô, academia, É tipo ô, isso. academia." Porque assim, isso é gostoso, porque as pessoas enxergam na gente É um o que a gente tem reconhecimento. feito. E isso é que atrai. E isso é que leva a gente também mais longe. Eu acho que suas meninas esperam você sim, certo? Certo. E qual que é o futuro desse projeto? Conta pra mim. Então, eu tenho um objetivo de abrir um estúdio feminino, né, só para mulheres. E dentro desse estúdio a gente não vai ter só a parte, por enquanto não musculação, mas sim um estúdio mais voltado para o funcional, por quê? Eu não quero pegar, como diz, as gostosinhas do bairro e colocar dentro do meu estúdio. Ah, elas vão? Lógico que vão, porque eu preciso delas lá dentro também, né. Mas eu quero pegar aquelas meninas que são realmente que é aquela que: "Olha, eu não consigo entrar dentro da academia, porque na hora que eu chego lá, eu não sou bem vista", ou ela acha que ela é bem vista. Eu tenho muita mulher hoje, firma, que ela entra numa academia, na hora que ela entra lá, ela fica 3 dias na academia e não volta Se mais. sente julgada, é o teu lugar, né? Exatamente. Aquelas mães de família que não têm tempo para ir numa academia: "Ah, eu não posso levar meu filho", então a gente vai ter isso, esse espaço seria para ela ter o espaço dela lá, aquela 1 hora, né, de aula dela, 2 horas dela,
mas o filho dela vai estar junto com ela. E apoio psicológico, então a gente vai ter, a minha meta é essa, entendeu? Cuidar de quê? Cuidar, Denise, é cuidar, não é só falar: "Vou enfiar você para dentro do meu estúdio, eu quero ganhar seu dinheiro e Você etcétera". quer usar a Não, atividade física, a musculação, para cuidar de pra pessoas. cuidar de pessoas. É, esse é o chamado, eu até brinco com as pessoas, eu falo: "Olha, às vezes, a gente que é cristão, muita gente que é cristão vai entender. Às vezes uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, alguns hoje são chamados para músicos, mas tem uns que são chamados para pegar peso. Tem gente que é chamada para estar dentro de uma academia de musculação motivando pessoas. Exatamente. E aí, é muito gostoso quando a gente faz isso. Você ajuda o pessoal dentro da academia quando você está chegando nela? Ajudo, ajudo. Você é daquela que dá pitaco no treino dos outros ou Nossa, o tempo todo. Eu tenho que vigiar, porque como essa academia que eu dou aula hoje, é uma academia que eu trabalhei durante muito tempo, né. E é engraçado essa academia que eu trabalhei em salão durante 9 anos, salão de beleza. E eu estava grávida da minha filha, e eu passava na porta dessa academia, e eu falava com Deus assim: "Deus, eu quero trabalhar aí". Eu já estava fazendo faculdade de educação física, e eu barrigudo com o dono, e eu falava com Deus: "Eu vou trabalhar aí". Aí todo dia eu passava e falava: "Deus, eu quero trabalhar ali". E um dia eu recebi uma ligação de uma ex-gerente dessa academia, a academia tinha mudado, e ela falou assim: "Poliana", eu falei assim: "Sim, sou eu". Ela falou assim: "Me passaram o seu contato". Não sei quem passou meu contato pra ela, porque eu não tinha contato da academia, e me passaram o seu contato falando que você é professora de jump, isso procede? Aí eu falei: "Procede". sou e sou boa. Nunca tinha dado aula na minha vida. Melhor ainda. Aí ela falou assim: "Então vem aqui que a gente vai conversar". Falei: "Amanhã eu tô aí". Fui pra lá, cheguei lá, ela olhou pra mim e falou assim: "Nossa, você é muito bonita". Comecei a conversar com ela, falando: "Quando que você pode começar?" Ela falou: "Ah, o dia que você quiser", porque eu tô suportando o professor do Parque Mais, porque ela tá dando umas músicas aqui muito esquisita e tal. Aí eu falei: "Tá, vamos começar amanhã". Me levou pra conhecer a sala, na hora que eu cheguei na sala de jump, tinha 5 jumps. Aquilo me frustrou de que chegar e apelar. Aí eu falei com ela assim: "Me conta aqui, quantos alunos você tem aqui hoje?" Aí ela falou comigo: 5. Tinha 5 jumps. E todos os 5 vêm ela: "Não, tem 5, só vem 2". Eu falei: "Mas você tem 2 alunas?" Ela: "É, que tá frequentando sim". Eu falei: "Então tá, né". Aí mandei mensagem para o dono no outro dia, eu falei com ele, eu não conhecia o dono me contratou pelo WhatsApp. Você vê que as coisas de Deus, assim, ela vai Deus, ele faz as coisas tão perfeitas e vai encaixando. Sim, E aí eu peguei e mandei mensagem pra ele, eu falei: "Olha, o negócio é o seguinte, você me convidou pra trabalhar na sua academia, a menina", ele falou: "Eu te convidei", eu falei: "Ah, a menina me chamou pra trabalhar, me contratou. Só que é o seguinte, eu trabalho dessa forma, me dá material que eu te dou aluno, eu só preciso de material". Aí ele: "O que que você precisa?" Eu falei: "Eu preciso de 20 jumps". Eu falei assim: "Onde que eu vou enfiar 20 jumps e eu o que que eu vou arrumar pra levar aluno pra lá, né". Falei: "As coisas de Deus é loucura para o mundo". Aí ele tá assim: "Ah, 20 eu não te dou não, eu te dou 12". Eu falei: "Então me manda os 12 jumps". Na primeira semana eu coloquei 12 alunos dentro da sala, 12 alunos. Não sabia o que que ia acontecer nas próximas. Aí eu falei aqui: "Ó, o negócio é o seguinte, encheu os jumps, eu preciso de 20 jumps. Vou mandar pra você". Aí eu falei com essa menina, a gerente, falei assim: "Vamos montar um aulão na rua, na porta da academia?". Ela: "Pra quê?". Eu falei: "Pra gente chamar aluno". Nós tivemos 38 alunos no dia, na porta da academia, e não tinha dia pra ninguém, só tinha 20 jump. Mas também não cabia na sala mais de 20 jumps. Sei que depois disso eu comecei a dar aula de jump, comecei a dar aula de gap, e aí comecei a trabalhar no salão de musculação. E tô lá mesmo até hoje, na mesma academia. E aí eu fiquei lá, porque aí mudou a até viu se já evite. não. Aí veio a pandemia, né, o dono da que aí trocou o dono, mas o dono da academia, que é o David hoje, né, do FGym, ele falou me deixou lá e falou: "Não, você pode ficar, você vai ficar", mandou os outros funcionários embora, me deixou com ele. E aí eu segui a caminhada junto com ele, dando aula, fazendo tudo. As aulas eram super lotadas, isso aí a gente não podia falar. Só que aí veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, teve que tirar todas as aulas coletivas, não tinha aula coletiva mais. Aí ele achou mais viável tirar as coletivas e abrir a academia com salas de musculação. Aí virou só salas de musculação. Aí eu fiquei só nas salas de musculação e como personal. Aí eu comecei a atuar como Que personal. bacana. Uma trajetória, assim, que
a sua escolha lá atrás em começar a treinar, em se disciplinar, em buscar melhorar a sua vida, te deu também uma profissão que Exatamente. você hoje ama. Não, eu sou alucinada, gente, eu falo assim, se eu se eu ficar 24 horas na academia, pra mim não é piso. Eu não fico cansada. E tô com os meninos falam assim: "Como é que consegue chegar na academia às 6 horas da manhã com esse sorriso e sair 11 horas da noite com esse sorriso?" E Tipo, gosta, eu tô fazendo o que eu amo. Isso aqui pra mim é estilo de vida, não é mais peso. mas você sabia que isso também motiva e atrai as pessoas? Ah, isso é muito bom, isso é muito bom, você ser referência é muito bom, é muito Sim, bom. sem dúvidas. E eu falo muito assim, todos os dias eu falo sobre o meu momento com Deus, né, falo com as meninas assim: "O meu momento com Deus não é um momento que todo mundo tem, você levanta da cama de manhã, ajoelha e ora, agradece, eu falo com Deus assim, ó: Senhor, eu sei que o Senhor é meu pai, o Senhor já me conhece, eu vou tomar meu café primeiro, pra eu não consigo falar nada. Aí eu vou, tomo meu café, aí que eu ponho o pé pra fora de casa, aí eu vou conversar com Deus. Então naquele momento que eu tenho para conversar com Deus, é um momento de gratidão, mas é uma gratidão tão intensa, já teve vezes, Fernando, de eu estar em sentido da academia e começar a chorar, chorar, me debulhar em lágrimas e falar: "Deus, obrigada, porque hoje eu posso fazer o que eu Isso é amo". muito bacana, eu sei bem o que é isso quando eu falo do fotojornalismo, é fazer uma escolha e fazer aquilo que você gosta. E às vezes, assim, a gente às vezes é um pouco incompreendido, porque as pessoas às vezes, eh, primeiro, é aquilo que a gente estava conversando. Ou eles acham que a gente é bem soberbo, que quer ajudar todo mundo, que quer ensinar, que quer ser o bonzão, principalmente homem, né. Se você pega e dá uma dica para uma mulher, ele acha que você está querendo é cantar a mulher. Se você pega e dá uma dica para um cara, ele acha que você está querendo ser melhor do que o cara. Sim, A mulher, se ela vê um cara treinando errado e ela dá uma dica, o cara acha que ela está dando mole para ele. é, bem assim. Se ela vai falar com a mulher que ela está treinando errado, que pode ajudar, ela é metida, porque ela está dizendo então, pra gente que tem musculação, dessa forma, às vezes é difícil, e às vezes a gente é incompreendido. Sim. Você às vezes se sente assim também pelas pessoas que estão ali naquele meio, ou não? Não, até que não. Eu vou te falar que, tipo assim, nesse tempo que eu tô dentro da academia, vou te falar que eu criei como é que eu falo? Eu tenho muito vínculo com todos os alunos da academia. Mas quando você está fora e em outra academia, por exemplo, Não, não. Eu me surpreendi. é, Me surpreendi, sabe por quê? Eu descobri que eu sou mais conhecida do que eu imaginava. ah, ah, Quando eu sei bem como é isso. e aí quando eu chego nos lugares, ou eles olham o meu tamanho, porque hoje eu tô pequena porque eu converti, né. Ou eles olham o meu tamanho, e eu acho interessante, mas tipo assim, o respeito que eles têm é muito interessante. Eu ainda, igual eu falei, no sábado no campeonato, eu falei: "Eu ainda não estou preparada", não vou te dizer que eu não estou preparada, eu ainda não me preparei para aquilo que Deus está trazendo para mim, que é muito grande. Então quando as pessoas chegam perto, a gente fala assim: "Nossa, você é muito grande, nossa", aí eu fico sem saber o que responder, eu falo: O meio do bodybuilding tem um monte de defeito, tem um monte de problema. Mas se tem um negócio que eu acho muito massa e é muito legal, é que o meio do bodybuilding, galera, é respeitador. "Demais", é o que eu falei, eu Você entra nessa backstage, você entra no backstage, tem lá uma pessoa se pintando. Vou contar para vocês aqui que quem nunca foi num backstage não tem noção. 90% das pessoas que se pintam lá são pelados. literalmente. Coloca as meninas colocam um tapa-sexo, o cara coloca lá uma meinha, lá uma swinguinha menor ainda, mas cara, você não vê um olhar malicioso. Não, pelo contrário, é muito respeitador. É É muito muito diferente. interessante. O bodybuilder, a chave vira quando ele começa a ou melhor, quando ele deixa de sexualizar corpo. Isso. Às vezes você tá do lado, acontece comigo direto, eu tô sentado no campo antes de trabalhar, então eu tô lá mexendo no meu Instagram, e assim, aí passa aquele monte de mulher atleta que eu sigo, ou um monte de cara atleta. Os caras falam assim: "Cara, mas espera aí, um monte de mulher de biquíni", isso aqui, eu falo: "Cara, é corpo". E às vezes, você para assim, você dá uma olhada, você tá pensando, enquanto o cara tá olhando uma coisa, você tá olhando e assim: "Que isso, cara? Que panturrilha desgramada é essa?".
Enquanto o cara tá olhando o glúteo lá, eu tô olhando a panturrilha e falo: "Que desgrande que essa mulher arrumou nessa panturrilha". Aí eu olho pra mim e falo: "Que caminha não sai". É tipo isso. Aí, de vez em quando, você tá passando lá com a mulher com as costas gigante. Você passa assim, você passa até rápido, assim, não mata de inveja. E o cara acha que você parou pra olhar a cor. O bodybuilder, cara, a chave virou quando ele para. Você quer saber se você vai ser um bom bodybuilder, se você quer entrar bem lá, na hora que você parar de sexualizar a É, cor. exatamente. Aí você começou a amar a musculação, a musculação. Comecei a amar a musculação. Aí a partir daí não parei mais, hein, nunca mais abandonei, nunca mais. E agora eu sou atleta, virei atleta. Agora não, você já me contou aí que são quantos campeonatos? Campeonatos. Campeão quantas vezes? Praticamente todos, né. Esse último você superou em tudo. Superei em tudo. Primeiro overall? Primeiro verão. Conta pra gente, como é que foi a experiência desse campeonato em si? Porque não foi um campeonato fácil. Não, assim, eu falo que de todos os campeonatos que nós já passamos, que esse campeonato foi um dos mais tranquilos que eu já passei. Foi bem preparado. Foi muito bem preparado e, assim, o Bruno entrou com muitas estratégias novas agora. Eu falo: "Gente, todo mundo falou: "Polly, você é o primeiro campeonato que você não demonstrou ficar cansada". É, normalmente um atleta quando ele vai finalizar Show depressado demais, é o que eu não quero pra mim. o semblante cai demais, você fica no não é que você parece que você tá querendo só cama, No cama, cama. campeonato eu estava com o cabelo lourinho e baixinho, parecia que eu estava no crack. Tipo isso. Eu peguei o metrô pra poder ir pra pesagem, e as pessoas me olhavam assim, oh, meu Deus, eu estava divertido, viu, gente, não é muito bagunçado não. Agora tá difícil usar calça jeans, porque assim, você compra calça jeans pra 15 dias, então não rola. Quem treina a perna sabe o que que é isso. Aí eu sentei, cara, eu tô dentro do metrô. Primeiro, eu tinha que comer. E aí, cara, eu bati uma marmita dentro do metrô. Eu estava tão acabado, e de repente, a bochecha começou a mexer sozinha. Aí eu cansei do vídeo, cara. Eu falei: "Cara, que do". E as pessoas me olharam. Eu não quero isso pra mim mais. Eu não quero. Chegar com cara de nóia, eu não vou mais. Ia ser tipo isso. Não, mas esse campeonato eu falei com o Bruno, falei com a noiva do Bruno também, falei: "Gente", ela falou: "Polly, a gente nunca che", o Bruno falou: "Polly, a gente nunca chegou num físico tão bom igual você tá agora". Eu falei: "Foi um dos primeiros campeonatos que eu não fiquei tão debilitada". Já deu um rebotezinho ou não? Ou tá segurando? Ah, tô segurando ainda, porque É, tem outro agora dia 5, né. coisa tá se mantendo. Você vai agora no Maradona? É, Em quantos dias dia em Campos Grandes, dia 5 de julho, a gente tá lá. Aí, tipo assim, mas eu fiquei bem demais, eu falei: "Bruno, esse foi um dia tranquilo", eu falei pra ele, falei assim: "Foi um dos melhores campeonatos da minha vida. Desses todos que nós já passamos, esse foi um dos melhores". Fora as câimbras, eu dou câimbra pra morrer, né. Nossa, eu dou muito câimbra. Eu sei bem o que que é isso. Não, eu falei que eu dei tanta câimbra na panturrilha, que eu estava sentindo dor na panturrilha, parecia que eu tinha câimbra na panturrilha a noite inteira. Tá tomando alguma coisinha pra secar não, né? Não, Nada. ele entrou com diurético só na semana, mas não foi nada pesado também não, porque o que me dá muita câimbra é só o furosemida, quando eu tomo ele, nossa, quase me mata o furosemida. Eu não tomo diurético não, mas eu tomo Clenbuterol. Ah, o clenbuterol. Aí, assim, é sinônimo de cãibra o tempo inteiro. Mas o clenbuterol não me dá câimbra, só o diurético, só o diurético. É entrar com diurético, eu fico cheia de câimbra. Cãibra é desidratação, né, então a hora que sai o líquido. Nossa, foi maior conta, na hora que jogou o diurético, eu comecei a travar a panturrilha, aí eu Pô, falei: "Bruno, aí a gente lembra que tem panturrilha. A minha é sempre assim, quando começa a dar quebra na panturrilha eu falo: "Ah, você existe, né". eu dou câimbra na panturrilha, eu dou câimbra no abdômen, câimbra na costela". Contar desenvolvimento da cãibra peitoral e dorsal. Cara, A dor sai dolorida, filho, você não tem como fazer nada. e teve uma vez, vocês nunca viram um negão de 1,80 e 100 quilos chorar? Teve uma vez, cara, que eu estava fazendo abdominal, Nossa, me deu uma cãibra no abdômen, que aquilo eu não sabia se eu dobrava mais esse escarro. ou se eu esticava. Ó, eu vou te falar que eu sou negócio, eu fiz igual o apóstolo Miguel, teque-teque, teque-teque-té, e teque-té, e eu assim: "Ó filho, the king of sei lá o quê", porque eu tive que clamar a Deus, tá, porque foi muito ruim, cara, no abdômen, abdômen. Esses dias recente agora, eu fui fazer boxe e o Washington colocou pra fazer abdominal. No quinto, travou. Aí parei.
estiquei, falei assim: "Meu Deus, não deixa", aí estava cheia a álcool, né, "Não deixa eu passar vergonha no meio Deus eu tenho". E aí passou. Mas tenso, cara, não posso, se eu estiver tomando quemo, não pode. Eu dou de raiva de dano. Eu estava as meninas estavam indo fazer viagem comigo, a minha filha e a minha amiga, né, não, para o campeonato. Aí eu fui desviar de um carro lá, ela começou a rir, porque ela na hora que eu desviei meu carro deu uma brecada assim, ela zoou o cabelo, aí eu levei. "Nossa, eu até assustei, o caso ele voou. Olha seu tupé", eu fui rir, pra que que eu fui rir? Eu comecei a dar cãibra minhas idôneas, e eu não tinha posição no carro pra ficar. Verdadeiro maxilar. Não, dá cãibra do que eu já sei imaginar, filha, eu estava dando cãibra aqui, ó, no sala, eu olhava para os meninos e falava: E a galera não entende isso, a galera que não compete não entende que, assim, é é o extremo do físico. Por isso que eu digo pra vocês, galera, vocês que querem estão chegando agora, que querem competir, ou as meninas que quer ser um wellness, um biquíni, os caras que querem aí ser de Men's Physique a Open. Deixa eu falar com vocês, não se trata apenas de puxar ferro. "Não, vai muito mais além que isso". Vou contar para vocês uma das partes mais difícil que eu não estou conseguindo ajustar, a gestão de água. Eu preciso aumentar, está difícil. E aí quando você consegue bater a água, você tem que cortar de uma vez, que também não é fácil. E eu vou mais longe, galera, se você acha que puxar peso é fácil, experimenta fazer pose depois de um treino e ir pra uma aula de pose. Misericórdia. Na aula de pose, o filho chora e a mãe não ouve. Exatamente, exatamente. Experimenta, amigão, treinar costas e depois tentar fazer um duplo bíceps. Não vai rolar, amigo. É difícil. E para as mulheres eu acho que, assim, não sei se para os homens é tão difícil quanto para as mulheres. As poses da wellness, principalmente da NPC, elas são bem encaixadinhas. E quando você está dando esse lapso de cãibra que você torce e tem que afinar a cintura e mostrar quadríceps, cravar a panturrilha e glúteo, Jesus amado. É um negócio real, gente, vocês têm A noção disso. pose a pose dá troféu. Porque Exatamente, quantas vezes nós já vimos atleta que não tá tão bem, posar muito bem e enganar a arbitragem. exatamente. Acontece muito, porque a pose faz parte do desfile, né. Nesse campeonato mesmo que a gente foi, tinha uma professora de pose. Pois é. Aí eu fazendo as poses, ela olhava pra mim, ela olhava de um séria, aí eu tentava rir, minha bochecha veio. Porque eu olhava pra ela, eu sabia que ela era uma professora de pose, eu falei: "Meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa de errado, ela tá olhando". No campeonato que eu fui, o meu professor de poses também subiu. E assim, eu tentando no backstage ajustar uma pose ou outra, e ele estava muito pilhado, porque também ia competir, ele só me olhava de longe assim, ó, dava pra ver o ódio na cara dele, do tipo assim: "Você tá errando, velho, acerta", mas eu estava muito cansado. É, quando Eu você tá estava cansado, tem jeito. eu subi o primeiro era 9 horas da manhã, eu fui voltar para o palco 5h30 da tarde, 6 horas quase. É, o que é onde o que não contam também, né, que tipo assim, o atleta ele tem que ficar disponível pelo menos 2 dias. Aí eu falo, não entra só isso, porque quando você é atleta, se você tem o seu trabalho, seus afazeres, igual hoje eu tenho essa possibilidade de falar assim com as minhas alunas, como eu dou só personal hoje, eu falo assim: "Ó gente, meu campeonato é no sábado, na quinta-feira eu passo de trabalhar, porque eu tenho meu dia de quinta para organizar tudo que eu vou deixar pronto para o sábado". Então eu deixo tudo organizado, casa arrumada, olha pra você ver, dou faxina na casa, debilitado assim esse, vou dar faxina na casa, lavar roupa, deixar tudo pronto, porque eu sei que sexta e sábado eu não vou ficar em casa. Sexta você tem que inventar as marmitas do dia todo, você vai pra pesagem e não sabe a hora que você vai voltar pra casa. Sim. Aí depois que você termina a pesagem, tem o tal do carb up, que você vai ter que comer, Igual um maluco, não de não comer nada. pra encher o físico, e aí você não sabe a hora. Depois disso você tem que fazer sauna, você tem que fazer, cardio. Porque você comeu, 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 você tem que fazer o do cardio. E aí que você vai chegar em casa para tomar um banho, etc, etc. E no outro dia, você tem que levantar de madrugada para ir para Uma cultura. vez, mais você falou de pintura, vou contar para vocês um detalhe para quem nunca competiu. Amigão, tem que tomar banho com detergente Fubá. e fubá.
falar com você: "Como assim, Fernando?". "É, porque senão a tinta Não pega. não vai pegar legal, vai ficar escorrendo, a pintura fica feia. Então você tem que ir ali, ó, 2 dias tomando banho com detergente, metendo fubá para esfoliar o corpo". Eu fiquei cinza. Você fica cinza. Não é fácil, cara. Não é fácil. Só para vocês, a gente fala brincando, porque a gente gosta da sensação e a gente gosta de vivenciar isso. Mas para você que está chegando pela primeira vez, cara, você pode ter certeza que você vai se assustar. Vai. E não é fácil. Você vai chegar, ó, sua competição é no sábado, você vai chegar lá sábado, 6 horas da manhã. Você vai ter que segurar sem comer, sem beber água, e tu vai subir às 10. Então 4 horas já você já tá ali, só ajustando a alimentação com um pouquinho de água, e alguns backstage os caras ainda metem umas melancia lá que as fica te olhando. Nossa, fala não. O último que eu fui, o cara meteu a melancia me olhava, eu olhava pra ela e pensava: "Se eu te pego, eu tô roubado". Porque ia dar lá, e eu não podia comer. Ainda bem que nesse não teve, porque eu até falei com a você, eu falei: "Ana, não tem melancia", ela falou: "Graças a Deus". Eu falei: "Por quê?", ela: "Porque você fica louca com a Nossa! melancia". Cara, eu sempre fui apaixonado por Neston, por Mucilon, criado, né, pobre é foda, quando pode comer esses trem, exagera. O treinador no campeonato me colocou pra comer 2 latas de Mucilon dentro do backstage com água. Nossa, nunca mais você me Não, ali eu vi que aquilo não era um sonho, é quase um pesadelo. Comer Mucilon com água, pô, por que comer leite sem açúcar nem nada, era só aquela farinha, cara. Imagina só, não é legal, não é legal. Mas isso ninguém te a Globo não mostra, a Globo não mostra. É igual quando eu falo com as pessoas, assim, que eu tenho repulsa de tilápia. né. Eu eu estou apaixonada com comida japonesa, eu gosto demais de comida japonesa, eu gosto de peixe, não tem problema. Mas eu tenho repulsa com tilápia. Mas o que que eu tenho que fazer? Cinema sinalização, ué, Brasileiro, finalização. E dessa vez o Bruno falou assim: "A semana inteira de tilápia, né. sem sal". Vou vou contar pra vocês que bacana foi um dia, Jéssica me ajuda muito nessas paradas, mas aí ela, não sei se eu fiz alguma coisa errada, até se fiz agora eu vou ficar sabendo. Jéssica meteu 400 gramas, eu estava num off, 400 gramas de arroz e 300 gramas de frango desfiado. Até hoje eu tô sentindo o frango parado aqui, já tem uns anos que ela fez isso. Bicho, comer 300 gramas de frango desfiado, Muita coisa. cara, eu nunca mais comi frango desfiado. Mas Esquece. não Ah, não, rola. ah, não. 400 gramas de frango desfiado. Meu treinador, eu apelava com ele, falei: "Velho, tô querendo comer, você só manda eu comer arroz. Você não conhece outro carboidrato não? Só arroz". Mas é isso mesmo. Então, galera, a musculação ela nos motiva, faz a gente pessoas melhores, Sim, e como? nos gratifica, não só com o troféu. Porque eu vou te contar assim, além de são muito bonitos, mas entre esses troféus tem uma história. E a história até chegar lá é que é bonita. É, exatamente. Então se você não tem história, não adianta você querer buscar isso não. Agora se você tem uma história de vida, uma história voltada para musculação, muitas vezes você não vai nem ganhar, e vai se sentir campeão na sua vida. Exatamente. Eu entendo que hoje o mundo e as pessoas precisam de polianos, que foquem sua vida em ajudar outras mulheres. Falo como homem agora, não tem nada mais bonito do que uma mulher confiante. Sim, Tô falando como homem, tá, gente? Não tem nada mais bonito do que uma mulher com autoestima lá em cima. Gordinha, magrinha, pretinha, branquinha, cabelo lisinho, cabelo ruim. a mulher, né. A mulher. Por quê? Porque quando você está confiante, quando você está com autoestima lá em cima, o brilho é diferente. Totalmente. E aí
Deus traz polianas, espero que tenham outros, né, Deus traz polianos para poder ajudar aquelas mulheres que perderam isso pelo meio do caminho, Sim, devido à depressão, ansiedade, maus tratos, frustrações. Eu conheci uma, batemos um papo uma vez, que, cara, chegou a ter burnout. Tanta cobrança no emprego e a musculação foi lá e resgatou e deu para ela uma nova vida. Por quê? Porque tudo o que ela precisava estava ali na musculação, a disciplina, o se amar, gostar. Eu conheço outras que o marido judiou, maltratou, largou, trocou, e na musculação se encontrou. se encontrou e aprendeu a se amar. Estava fora de forma, mas olhou e falou assim: "Opa, espera aí, mas eu já me amo. Eu vou melhorar não é por causa que cara, é por mim". Exatamente, por mim. E isso aí, a musculação faz e faz muito bem, quando ela encontra uma poliana. No meu caso, o que eu posso dizer para vocês é que no meu caminho, existiram sim algumas mulheres que eu lembro. Lembro da Vitória, chegava na Vitória, eu até lembro bastante a Vitória. Chegava na academia, a Vitória estava treinando, cara, ela passava um poder, um empoderamento. Por quê? Porque era uma mulher resolvida, forte, treinava. O filho dela via ela como exemplo, treinava, o cara compete, foi meu professor de pose. Olha que bacana. Então, você via que aquele poder transformava. Eu conheço outros, conheço a Keila, que é minha personal das antigas também. A Keila, você vê a Keila treinando, um dia eu me atrevi a treinar com a Keila, foi só uma vez. Só, não tem pico para isso. Eu sou um frangão perto da Keila treinando. Treina muito pesado, muito forte, muito bem. Excelente, excelente. Personal que treina, Sim, personal que treina. Tá com um corpo muito bacana. A última vez que eu vi ela, estava lindo também. Então, pessoas que motivam pessoas através da musculação. A gente vê isso nas academias, viu, gente? Eu sou um crítico ferrenho das academias que não ajudam com relação a isso, porque acham que é só ganhar dinheiro, só colocar ali um estagiário na sala e soltar o caboclo para lá. Eu sou um claro. crítico ferrenho, mas eu também gosto de elogiar pessoas que, através da musculação, como você, querem mudar a vida de outros. Me fala, tem um campeonato agora dia 5 de julho, julho. Júlio. É, se lá tiver massa aí até acima de 51 é o que eu vou, porque já deu. Mas tem, Tá aí o PC, tá aí. Eu queria ir no outro antes, para poder já chegar lá um pouquinho melhor, né, melhor. ah, mas dá tempo de preparar 2 meses depois. Mas, vamos chegar, vamos chegar bem, se Deus quiser, vamos chegar bem, daqui uns dias o físico começa a responder, minha treinadora Iris não me dá folga, agora ela contabiliza até a quantidade de calorias por foto num prato de comida. Se você não testou a Iris ainda, vou falar para vocês, é legal? Vocês estão dando mole demais, porque tem plano grátis. O plano prêmio custa menos de R$ 1 por dia e ela faz o que muita gente não faz, que é te ajudar o tempo todo. Tem personal, se você mandar mensagem para ele depois das 9 da noite, você entra na lista negra. O cara pé da vida. Aí eles não, amigão, você pode mandar como eu faço. Eu, às vezes, acordo meio 6 horas da manhã, tô arrumando para ir pra academia, eu chego na academia às 6. Na porta da academia eu já mando, já falo pra ela assim: "Ó, manda um treino de costas, manda um treino de pé, manda um treino assim, assim, assado". Ela lembra. O que você fez do outro. Esses dias eu fui perguntar pra ela se ela falou pra mim tomar um iogurte com probiótico, deve ter um mês, deve ter um mês, eu não lembro nem onde está essa conversa mais, que é muita conversa. Eu fui perguntar pra ela, pedi uma dieta e ela incluiu o iogurte. E ela ainda lembrou, eu mandei a foto do iogurte com probiótico do supermercado BH. Você mandou pra Isis. É, aí ela foi respondendo: "Pode ser aquele iogurte de probiótico do supermercado BH". Ela lembrou, cara. Nem eu lembrava dessa parada. Então, se você não tá usando, você tá dando mole. Tá dando mole, aproveita para usar lá no meu Instagram, você tá aqui na Foto TV, lá no meu Instagram
tem o link para você poder ter treino grátis com avaliação de shape também. Ó, top demais. Poliana, muito obrigado Eu que agradeço. por compartilhar. Vou te falar que dessa vez eles acertaram, você realmente mereceu. Eu vi fotos, eu acompanhei o Insta do Bruno, que, assim, postava de 2 em 2 minutos. Eu estava muito orgulhoso, né. O Brunão estava muito orgulhoso, disse: "Ai". E ganhou com o melhor coach, né. Ele postou foto de todos os atletas, do sorriso de todos os atletas, dos atletas fazendo todas as poses. Então, assim, se você pegar foto a foto, dá quase um vídeo, frame a frame da competição, deu para acompanhar direitinho. Mas parabéns para você, parabéns para o Bruno que te ajudou nessa caminhada, que tem te ajudado. Dá para realmente ver que ele é um excelente profissional através do que ele tem feito e dá para ver que você também é um excelente atleta por saber se submeter a um processo desse e se sagrar overall, que também, gente, deixa eu explicar para vocês, eu demorei um tempinho a entender o que que é overall. Vamos falar da forma mais simples e básica. Ela ganhou de todo mundo. Ponto. O que que é overall, Fernando? Ela simplesmente ganhou de todo mundo. Pegaram as melhor, colocaram ela e ela ganhou dos melhor. É tipo assim, você entendeu? Para quem gosta de futebol, ela foi bola de ouro. Pronto. É simplesmente a que melhor esteve neste campeonato. Não é um campeonato pequeno, é um campeonato de uma excelente federação, é um campeonato que realmente chama atenção. Fiquei sabendo que deu até TV do campeonato. Tá até esse Tá vendo, Carla? Que bacana. A gente curte essas paradas, né? bom. Gratificante. Poliana, prazer ter te conhecido. Eu que Obrigado. agradeço. Poliana, hoje vocês viram passando aí assim, tal, trouxe a filhota dela ali também. Vem cá pra você aparecer do lado da mamãe aqui, ó. Eu te vi. Ela tem todas também, todas. É, foi lá assistir sua mãe? Assistir sua mãe? Tava bem? Tava bem? Essa aqui mesmo é as animadoras de torcida. Ela grita pra mim e para os outros, né. E o povo vê ela gritando, ela grita mais pra mim, depois ela fala assim: "Grita pra fulano de tal também". Fala bem alto para mim, para o pessoal poder ouvir. Só, o que que você acha da sua mãe? Muito forte. Que mais? Que mais? Ah, tá certo, é isso, tá vendo? É a campeã, né? Obrigado, Poliana. Galera, esse foi mais um Papo Aberto, hoje aqui com a Poliana, atleta wellness do estúdio Bruno Muniz, campeã overall na WPBF. Um abraço, WPBF, que é do Bicudo. Esperando o Bicudo aqui 1 hora também. Já fiz o convite para ele. 1 hora ele vai vir aqui para falar dos campeonatos. Um abraço e até depois, galera. Tchau pra vocês.